Dando prosseguimento ao nosso projeto Português Digital, vamos dar continuidade ao nosso assunto de regência verbal, a nossa parte 5, onde vamos ver os verbos com mais de uma regência. As nossas aulas são ministradas passo a passo, tudo de forma bem didática e de fácil assimilação. Caso queiram se cadastrar, se inscrever na nossa página aqui no YouTube, é muito fácil pesquisar, basta pesquisar por Navi Andrade, porque uma vez inscrito em nosso canal, vocês automaticamente serão informados através de e-mail a cada novo vídeo que é postado aqui em nossa página. Clique em gostei caso estejam aprovando este nosso projeto. Deixem seus comentários e algumas sugestões para que possamos melhorar ainda mais este nosso projeto Português Digital. Vamos dar então continuidade, começando com o verbo ajudar, o nosso terceiro verbo. Vamos estudar a regência deste verbo. Aí está. O verbo ajudar não exige preposição. Trata-se, portanto, de um verbo transitivo direto. Aí está. Ajudar os companheiros. Quem ajuda, ajuda alguém ou alguma coisa. Ajudaram quem? Os companheiros. Ajudaram o quê? Os companheiros. Observação, uma consideração que vamos fazer a respeito do verbo ajudar. É muito comum confundirem a regência do verbo ajudar, sobretudo quando seu complemento é constituído pelo pronome oblíquo de terceira pessoa, aceitando-se uma construção assim. Observe esse detalhe. Não lhe ajudarei. Vimos anteriormente que o pronome oblíquo lhe, ele acompanha o verbo transitivo indireto. Como o verbo ajudar, ele não exige preposição e, portanto, trata-se de um verbo transitivo direto, esta colocação, ela está errada, porque deve ser corrigida para não o ajudarei. Entenderam? Observe, não lhe ajudarei. Por que está incorreta esta frase? Porque o lhe é um objeto oblíquo que acompanha os verbos transitivos indiretos. E conforme dito anteriormente, o verbo ajudar trata-se de um verbo transitivo direto. Portanto, ele exige o pronome o, não o ajudarei, que é a colocação correta. Além desse verbo ajudar, costuma atrapalhar os alunos os seguintes verbos: estimar, amar, idolatrar, cumprimentar, convidar e agradecer. Todos estes verbos são transitivos diretos. Portanto, seus complementos serão formados pelo pronome oblíquo o. Observe, é comum dizer não lhe estimarei. Não, não o estimarei. Não lhe amarei. Errado, não o amarei. Não lhe idolatrei. Não o idolatrei. Não lhe cumprimentei. Quando correto será não o cumprimentei. Ou não lhe convidei, que também está errado, e o correto é não o convidei. Finalmente, o verbo agradecer. Não lhe agradeci, não o agradeci. Então, todos são verbos diretos, portanto, seus complementos são formados pelo pronome oblíquo o. Por ser um verbo transitivo direto, então ele exige o complemento com o pronome oblíquo o, nunca o pronome oblíquo lhe. É muito comum cometermos esses erros. Não lhe ajudarei. Está errada e deve ser corrigida para não o ajudarei. Continuando com o nosso estudo, vamos agora ao quarto verbo, que é o verbo ansiar. O verbo ansiar, devemos ter duas colocações para ele. O verbo ansiar, no sentido de angustiar, inquietar, não exige a presença de preposição alguma. Conclusão, é transitivo direto. Aí está o nosso exemplo. A proximidade do Enem ansiava os alunos. Então, o verbo ansiar aqui está no sentido de angustiar, de inquietar, de gerar expectativa. Então, o verbo ansiar no sentido de angustiar, inquietar, ele não exige preposição. E aí está. A proximidade do Enem ansiava os alunos. Outro exemplo, a seca ansiava o gado. Ansiar aqui está no sentido de inquietar, angustiar. Por isso não exigiu preposição, ele é transitivo direto. O verbo ansiar, com este sentido,
é quem anseia alguma coisa. A seca ansiava o gado. E o verbo ansiar no sentido de desejar ardentemente. Olha a colocação, temos que analisar a frase correta para sabermos o sentido do verbo ansiar. E daí sabermos se ele está na função de verbo transitivo direto ou indireto. Neste caso B, o verbo ansiar, no sentido de desejar ardentemente, ele é transitivo indireto, exige, portanto, a preposição por. Aí está o nosso exemplo. Ansiava por notícias do seu lugar. Aqui o verbo ansiar está no sentido de desejar ardentemente. Ansiava, desejava por notícias do seu lugar. Então, sempre que o verbo ansiar vier no sentido de desejar ardentemente, ele exige a preposição por. Nunca diga ansiava é, as notícias do seu lugar. Não. Ele exige preposição. Ansiava por notícias do seu lugar. Está aqui a preposição por, no caso o verbo transitivo indireto, no sentido de desejar ardentemente. O nosso verbo ansiar. Outro caso, ansiava pelo primeiro lugar. Ansiar no sentido de desejar ardentemente. Aqui está a preposição. Ansiava pelo primeiro lugar. Mais um caso, ansiava por melhores dias, ansiava por melhores salários. Então, o verbo ansiar, no sentido de desejar ardentemente, ele exige a preposição por. Uma forma muito fácil de entender isso aqui é a seguinte. Em geral, o verbo ansiar não exige preposição alguma, ele é transitivo direto. Mas, se ele vir no sentido de desejar ardentemente, é transitivo indireto e exige a preposição por. Então, analise bem, o verbo ansiar, de maneira geral, ele é transitivo direto. Ansiar no sentido de angustiar, de inquietar. Então, sempre que você for analisar este verbo, observe o sentido do verbo, se ele está no sentido de angustiar ou inquietar, ou então no sentido de desejar ardentemente. E o verbo esquecer? O verbo esquecer, nós temos 3 colocações a fazer. A primeira delas, o verbo esquecer não é pronominal, então não exige preposição alguma. Aí está. Eu esqueci os fatos passados. Nossa colocação, o verbo eu, o sujeito eu, o verbo esquecer, que não é pronominal e, portanto, ele é transitivo direto, e os fatos passados, o nosso objeto direto, que, por ser objeto direto, não acompanha a preposição. Eu esqueci os fatos passados. E o verbo esquecer, sendo pronominal, ele é transitivo indireto e exige a preposição de, com a preposição de. Aí está. Eu me esqueci dos fatos passados. Lembram de que o que é um verbo pronominal? Aqui está o pronome me, antes do verbo. Eu me esqueci dos fatos passados. Então, ele é transitivo indireto com a preposição de. Aí está. Eu, o sujeito, é pronominal, né, com a preposição de. Eu me esqueci dos fatos passados, que é objeto indireto. Finalmente, o verbo esquecer, no sentido de cair no esquecimento, tem por sujeito a coisa esquecida, que nas demais construções era objeto. Aqui está, as coisas esquecidas. Objeto direto e objeto indireto. Os fatos passados e dos fatos passados. Mas, nessa questão, o verbo esquecer no sentido de cair no esquecimento, esqueceram-me os fatos passados. E então, sentido de cair no esquecimento. O me, objeto direto, objeto indireto, e os fatos passados é o sujeito. Finalmente, terminamos aqui a nossa parte 5. Para dar continuidade a este nosso assunto, cliquem aqui para assistir a nossa parte 6 de regência verbal. E até lá, a gente se vê.